Agora você vai ter a oportunidade de assistir a parte 2 da entrevista que fizemos com Danilo Ribas, que é o gestor do sistema construtivo Steel Frame, construção a seco, da Espaço Smart. Se você não assistiu a parte 1, é só dar um clique aqui e o link te leva para a parte 1. Mas não deixe de assistir a parte 2. Nos acompanhe, se inscreva no nosso canal e acompanhe todas as nossas novidades. Até o próximo vídeo. Muito obrigada. Me diz uma coisa, como é que, por exemplo, assim, alguém quer construir, tem uma ideia, tem um projeto, vai lá, discute com vocês, o dono da obra já tem uma ideia de quanto tempo você consegue prever isso no início do projeto? Quanto tempo de construção até o acabamento? Sim, a gente consegue. Claro que depende tudo do tamanho do projeto, nível de acabamento, mas hoje, um exemplo que a gente sempre dá é uma edificação de 380 metros quadrados, ela foi construída em 150 dias, tá? Desde fundação até acabamentos. Tá? Então a gente consegue ter um alto nível de produtividade. Se a gente for falar de um produto mais industrializado, construído indoor, dentro da fábrica, a gente consegue ter uma produtividade mais ou menos de 25 a 30 metros quadrados de planta baixa por dia. Tá? Então, uma casa aí de 100 metros a gente na semana conseguiria executar. Né? Então, tudo depende do nível de industrialização que a pessoa quer, quantas equipes vão ser montadas, mas hoje, com uma equipe de 5 pessoas, você consegue atender aquele tempo ali de 150 dias que eu falei para você. Você falou uma coisa interessante, eu tinha lido isso a respeito, na verdade não tinha conhecimento, mas eu vi anterior à nossa conversa, a questão das fundações, que está dito lá que são 30% de economia nas fundações. Isso acontece como? Como que a pessoa, como que o sistema consegue oferecer? Ontem mesmo um cliente me perguntou, Danilo, mas é muito subjetivo essa questão de você vai economizar nas fundações, tá? E aí eu dei um exemplo muito legal para ele, que foi aquele mesmo resort que eu falei para você no começo da conversa. Tá? A gente construiu um resort de 4 pavimentos, tá? 2.500 metros quadrados em uma laje radier de 20 centímetros. Quando em alvenaria que você viu um prédio construído com uma laje de 20 centímetros? É impossível, né? Por que isso se dá? Por que isso é possível? Porque a gente trabalha com o conceito de distribuição de cargas, tá? Como eu comentei, as nossas paredes são estruturais, então todas as paredes vão estar distribuindo carga de forma uniforme para o solo. Tá? Não pontual como na alvenaria. Então você consegue ter uma fundação muito mais rasa com o peso distribuído. Né? Então viabilizou esse empreendimento lá de 4 pavimentos com uma laje de 20 centímetros. Entendi. Né? Então isso foi me uma parece edificação que aí... térrea, assim, eu digo que pode ser não tão tangível às vezes, né? Porque você não tem tanto peso ali. Né? Mas uma laje, por exemplo, de 10 centímetros é o mínimo ali por questão de nível e etc. Né? Você não consegue fazer um negócio muito mais enxuto do que isso. Né? Mas quando você se trata de uma obra vertical, um pavimento, 2 pavimentos, 3, 4, 5, essa carga ela vai sendo acumulada, né? E aí você tem uma diferença considerável no custo das fundações. Muito interessante. Um terreno, por exemplo, que ele tenha muito desnível, aí você é muito bem beneficiado por causa desse sistema que não precisa de uma fundação tão profunda, né? Talvez, não sei se é por aí, mas talvez a interferência de cálculo humana, tudo é muito bem calculado, mas você tem uma tecnologia por trás disso. A interferência é menor, né? Talvez entre aspas, o possível erro humano não aconteça aí, né? Exatamente. A gente está falando de 450 quilos por metro quadrado para 48 quilos por metro quadrado. Né? Fiquei impressionado. Então, realmente assim, uma matemática básica para a gente fazer, né? Com certeza ela vai ser, as fundações vão requerer menos esforços. Né? Porque hoje você imagina que o sistema ocupe no mercado que vocês atendam, quantos por cento? Assim, dá para ter uma ideia? Eu acho isso que aí é só hoje uma curiosidade. A gente fala hoje de um mercado trilionário da construção civil. Né? A gente não chega a 1% hoje, eu diria para você.
você. São muitas edificações. Hoje, a maior parte das edificações que a gente faz são empreendimentos residenciais. Certo, residenciais de médio, alto padrão. Entendi. Hoje, as construtoras, com esse trabalho que a gente vem desenvolvendo no mercado, de palestras institucionais, etc., a gente está tendo uma procura maior do sistema. Grandes construtoras do país já estão nos procurando para construir prédios em steel framing. Interessante. Porque hoje o cenário econômico também não beneficiou esse crescimento hoje no país. Deu uma estagnada. E hoje que a gente começa a trabalhar em novos projetos, empreendimentos maiores. Mas existe um case bem legal que ele aconteceu lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, que foram 178 apartamentos construídos de médio alto padrão, todos em steel frame. Olha! A gente tem outros empreendimentos aí pelo Brasil, mas esse foi bem legal, que é destaque lá na região. Perfeito. Me diz uma coisa, dá um recado para engenheiros, arquitetos, assim, sobre essa segurança, né? Esses custos bem os mesmos hoje, e por que eles deveriam aprender? Porque eu imagino que o sistema todo mundo sabe, mas talvez não saiba detalhes, nem quem lida mesmo diretamente, nem o próprio engenheiro ou o próprio arquiteto, né? Então, assim, dá um recado para saber como é que isso poderia ajudá-los muito, otimizando, tendo segurança, enfim, tudo isso. E um custo muito parecido com o outro. Eu começo meu recado fazendo uma provocação. Sim. Tá? O seu cliente, ele sabe o que ele pode usufruir como desempenho? Você está especificando desempenho para ele? Sim. Né? Isso é muito importante. Hoje, com a norma de desempenho, a gente vem levantando o nível da qualidade das edificações. Né? E hoje eu consigo assegurar, através de laudos, através de ensaios, o desempenho dessa edificação. Tudo segue as normas da BNT, né? Todos os materiais são normatizados, né? Então a gente consegue atender essas especificações de norma e a gente consegue comprovar com números. Né? Por exemplo, o ponto do concreto construído em loco. É possível saber que ele tem exatamente a resistência em MPa? Acho que não. Bem difícil, né? O pedreiro joga água, daí vai chover. Hoje, todo o meu projeto estrutural, todas as minhas placas, elas passam por um rigoroso controle de qualidade. A gente consegue especificar, prever quantos decibéis de isolamento eu preciso para minha edificação, né? Então, por isso que eu faço essa provocação, né? O teu cliente, ele sabe que ele pode usufruir como desempenho, né? Hoje, a gente fala que no Brasil ele é um negócio muito novo, né? Mas o mundo já constrói assim. Né? Então, os processos industrializados mundo afora, eles já são uma realidade. Né? Então, o Brasil, quando se trata de construção civil, a gente fala lá da indústria 4.0, mas na construção civil a gente é arcaico. Né? Então, com certeza, a gente precisa mudar, a gente precisa pensar em desempenho, né? Precisa conseguir realizar aquilo que foi projetado, que eu acho que hoje o maior problema dos arquitetos é a falta de respeito ao projeto arquitetônico. Né? Ele desenha, ele especifica, mas na hora de executar, a parede está fora do alinhamento, a espessura da parede não é a mesma. Então, hoje a gente consegue especificar desempenho como edificação em steel frame. Muito bem, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu acredito, gente, assim, pelo conteúdo, pela excelente explanação do Danilo, eu acho que algumas ideias principais vão ficar guardadas aí, viu, Danilo? Então, se vocês gostaram do conteúdo, nós estamos encerrando a entrevista com o Danilo. Se vocês gostaram do conteúdo, deem um like aqui, se inscrevam no nosso canal Construção Civil, Fatos e Mitos e nos acompanhem. Nós teremos sempre um tema que vai lhe interessar, tá? Fica aí o aviso para arquitetos, engenheiros, estudantes, acadêmicos, todos que estiverem envolvidos com construção civil. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima.